Você já pegou se pensando, não vou investir em fundo imobiliário porque os bons mesmo custam mais de R$ 100 e não tem esse dinheiro todo? Peraí, você está muito enganado e nesse vídeo eu vou te provar do porquê que você está enganado, te mostrando as vantagens, as desvantagens e como que vai afetar a sua estratégia de investimento um fundo de base 10 e um fundo de base 100. Quer descobrir como? Então vem comigo. Tá bom, Vitor, mas base 10, base 100, o que isso quer dizer? Bom, base 10 significa que cada cota do fundo ele é fracionado em valores próximos de R$ 10, tipo o KNSC, o GARI11, o MXRF11. Já o base 100 significa que o valor por cota gira em torno de R$ 100, tipo o BTLG11, o HGLG11, o KNCR11. Tá bom, Vitor, você falou e eu continuei sem entender nada. Me explica melhor. Bom, é só uma forma de precificação da cota, não muda o patrimônio total do fundo. É mais uma questão de quantas cotas existem e qual o valor unitário delas. Agora eu entendi. Mas espera, tem alguma vantagem entre um e outro? Me explica um pouquinho melhor sobre isso. As vantagens do fundo de base 10 têm acessibilidade, né? Porque uma cota custando R$ 10 é muito barato, é muito acessível. Tem a liquidez, porque com uma cota barata tem mais gente comprando e mais gente vendendo. E também tem a diversificação, né? Porque dependendo aí da cota, você consegue comprar vários tipos de investimentos diferentes. Mas atenção, pessoal, o fundo custa R$ 10 ou menos não quer dizer que ele tá barato de verdade, tá? O preço da cota isolado não mostra se o fundo tá caro ou barato. O que realmente importa é o valor patrimonial, o rendimento e tem mais algumas coisas que eu vou mostrar mais pra frente. Agora, as vantagens dos fundos de base 100 são que são fundos mais antigos, né? São fundos um pouco mais robustos, talvez, com mais tempo de bolsa. Eles talvez tenham um pouco mais de solidez, talvez sejam fundos um pouco mais estáveis, tá? Nem sempre, só porque o fundo é antigo, ele tem tudo isso, mas, né, se ele está mais tempo no mercado, teoricamente ele já viveu mais coisas. Então agora que a gente já tem aí as vantagens dentro do nosso ringue, vamos ver as desvantagens. Então, a primeira desvantagem que tem dos fundos de base 10 é que você tem aquela falsa sensação dele estar barato, né? Então você acaba vendo, aportando e você não pensa ou não vê os parâmetros que realmente importam, como eu disse, vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? E a gente tem também as desvantagens dos fundos de base 100, que, por exemplo, a gente vê aqui que você precisa ter mais dinheiro, né? Porque o aporte ele demanda um pouco mais, então mais dinheiro para aportar, e ele dificulta um pouco na diversificação, né? Porque você precisaria de mais dinheiro para comprar ativos para diversificar. Então, fundos de tijolo de galpão logístico, fundo de papel, fundos de lajes corporativas. Então você precisa colocar aí na balança e ver se você prefere ou tem mais condição de um fundo de base 100 ou de um fundo de base 10, tá? Não tem melhor ou pior quando a gente vê. Então mostrando aqui, ó, o que realmente importa é o preço da cota, o dividend yield, o P sobre VP, a gente vê aqui a vacância, o valor patrimonial, quantas cotas tem emitidas, quantas pessoas investem nesse fundo, a liquidez é muito importante. Então a gente vê aqui, né, que existem parâmetros que são mais importantes do que se custa 10 ou 100 reais. Então, botando um exemplo prático aqui para vocês, um fundo de base 10 e um fundo de base 100, ambos rendendo 12% ao ano, que seria aí 1% ao mês, então 10 centavos de dividendo para o fundo de base 10 e R$ 1 de dividendo por cota no fundo de base 100, tá? A gente vê, pessoal, que continua rendendo os mesmos 1% ao mês. Então, qual que é realmente a diferença entre o base 10 e o base 100? Eu vou explicar para vocês que essa diferença ela é uma diferença mais psicológica, pessoal, porque você consegue fazer o efeito bola de neve muito mais fácil num fundo de base 10 do que num fundo de base 100. Você precisa de muito menos capital para gerar esse efeito bola de neve no fundo de base 10 do que no fundo de base 100. Então a gente vê aqui, né, que o psicológico do investidor é muito afetado, tá? É diferente você ver lá, nossa, eu tenho 50, 100 cotas de alguma coisa e eu tenho 5 cotas ou 10 cotas de alguma coisa, mesmo que tá rendendo a mesma coisa, tá, pessoal? Mas no caso aqui, você já faria o efeito bola de neve com 100 cotas do fundo de base 10, né? Porque 100 cotas
rendendo 10 centavos por cota, daria R$10, o que daria para você já comprar mais uma nova cota aí do fundo de base 10. Já o fundo de base 100, você teria que ter pelo menos 100 cotas, tá? Onde você teria que investir aí pelo menos R$10.000. Então, para mostrar para vocês como o efeito psicológico ele é realmente muito importante, eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí vocês deixam aqui nos comentários me dizendo o que vocês iriam preferir. Então, eu vou botar uma situação aqui: você tem R$1.000 para investir, tá? Nesse mês. Então, você iria preferir fazer o quê? Investir esses R$1.000 num fundo de base 10 e no mês que vem receber R$10, né, de dividendos, de proventos, seria aquele 1% ao mês, e por ele ser um fundo de base 10 e você receber R$10, comprar uma nova cota de graça, né, sem ter que colocar dinheiro do seu bolso, ou você prefere colocar esses mesmos R$1.000 no fundo base 100, então você teria aí 10 cotas do fundo de base 100, rendendo R$1 por cota, né, então seriam os mesmos R$10 de dividendo, só que para reinvestir no fundo de base 100, aí no caso você teria que aportar, né, fazer um investimento de mais R$90. Então aqui, olha como o psicológico ele afeta, mesmo você recebendo os mesmos R$10. É por isso que a gente fala, não existe fundo melhor ou pior aqui no caso do base 10 ou do base 100. Mas é uma questão de escolha, é uma questão de quanto que você pode aportar, se você pode escolher entre um fundo de base 100 ou um fundo de base 10, tá? Tem gente que não tem essa condição e aí tem que realmente aporta no fundo de base 10 mesmo, tem que investir. O importante aqui no caso é que você invista e você vira o patrão do seu dinheiro, né? E não o contrário, que você fique trabalhando aí embaixo do chicote do dinheiro e do seu chefe, correndo aí atrás das coisas, sem que a gente realmente consiga fazer fazer rendimentos, né, e fazer proventos, dividendos e conseguir a nossa liberdade financeira. Então, resumindo, pessoal, o fundo de base 10 ótimo para você conseguir diversificar a sua carteira, e fundo de base 100 é um excelente tipo de fundo para fundos um pouco mais consolidados, com mais tempo de mercado. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comentar da onde você está me assistindo e também dar o like. Valeu, falou e eu fui!